15 de agosto de 2004, aniversário da nossa cidade. Parabéns para Jaú, e para esse dia tão especial, trouxemos uma pessoa muito especial, o senhor Valentim Antônio Rodrigues, que estará reeditando aqui um programa que fez muito sucesso, que fala sobre as características do homem de bem. Vamos acompanhar o senhor Valentim então. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Jauense. Estamos de volta novamente com mais este domingo. Desejo a todos vocês que tenham um domingo tranquilo, em paz com seus familiares. Estamos de volta trazendo o nosso querido programa Momento Espírita. Nós estamos falando das características do homem de bem, como ele deve ser, como ele deve se comportar para estar exercendo aquilo que Jesus sempre pregou e deixou pregado, esclarecido para todos nós através do Evangelho. Então nós estamos dando a característica daquele que deve ser um homem de bem, de como o homem de bem deve ser. Pois bem, eu havia parado aqui nesta passagem. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra dos benefícios que já praticou, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Olha que passagem interessante essa. Perdoa, será perdoado conforme houver perdoado. Lembra daquela passagem do Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pois bem, está dizendo que, Senhor, perdoai as minhas dívidas na mesma medida em que eu estiver perdoando aqueles que me devem. Perceberam? Estou pedindo a Deus que meça a mim com a mesma medida que eu estiver medindo o meu próximo. Olha que importante isso. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Interessante essa passagem. Vocês se lembram das pessoas daquela época que estavam querendo apedrejar, que era um costume bárbaro, era costume naquela época, de apedrejar os criminosos, apedrejar os culpados de alguma coisa, as prostitutas e assim por diante. Era um costume bárbaro, e um grupo de pessoas esse grupo estava pronto para apedrejar uma pessoa, e naquele momento aparece Jesus e diz a eles: vocês podem apedrejar, mas somente aquele que também estiver sem pecado. Aquele que se encontrar sem pecado pode atirar a primeira pedra. E aconteceu inédito, em que todos eles, ante a presença luminosa de Jesus, recuaram, porque reconheceram no fundo de suas almas que também eram culpados de alguma coisa, mesmo que a sociedade não houvesse descoberto ainda, que era muito comum, né? Hipocrisia, a pessoa se achar no direito de apedrejar o próximo, sendo que ele talvez tivesse pecados maiores ainda que aqueles. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Ixi, isso aqui é difícil, hein, gente? Essa parte é muito difícil. Porque nós temos a tendência, é comum no ser humano essa tendência, de fazer comentários dos defeitos dos outros. Descobrir os defeitos dos outros, fazer comentários e às vezes até ressaltar, engrossar um pouco, enfeitar um pouco o defeito da pessoa. É muito comum, mas o homem de bem não deve fazer isso. Se a necessidade o obriga a ter que revelar algum defeito de alguém, às vezes é necessário, por alguma razão ou por outra, ele ter que fazer um comentário sobre aquele problema, então ele procura sempre o bem que pode atenuar aquele mal do qual ele vai falar. Por exemplo, se vai falar de um defeito que uma pessoa tem, ele vai comentar, se ele se sente obrigado a falar, ele vai falar daquele defeito, mas vai ressaltar uma outra virtude que aquela pessoa tem, porque assim ele vai amenizar, vai atenuar aquele mal com uma virtude. Olha que interessante. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Descobrir em nós mesmos os nossos defeitos, e nós estamos tão cheios de defeitos, descobrir em nós mesmos os nossos defeitos e combater esses defeitos.
descobrir em nós as imperfeições do nosso chumbo e transformar esse chumbo em ouro das nossas virtudes. Olha que beleza, hein? Princípio da alquimia, transformar o chumbo em ouro. Todos os esforços do homem de bem tendem a permitir-lhe dizer, no dia de amanhã, que ele traz em si alguma coisa melhor do que no dia de ontem, ou do que no dia de hoje, na véspera daquilo que ele está falando. Suponhamos o seguinte: o homem de bem, ele está sempre se esforçando para que ele possa dizer amanhã que ele já tem algo melhor do que ele tem hoje, e que hoje ele já é um pouquinho melhor do que aquilo que ele foi ontem. Está sempre procurando progredir, se esmerar no seu aperfeiçoamento. O homem de bem não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às custas dos outros. Isso todo mundo costuma fazer isso. Vamos supor o seguinte: o mais esperto engana o mais simples, o mais ignorante. É comum isso. A pessoa se vale da sua intelectualidade, da sua capacidade de entendimento, da sua inteligência para usufruir da ignorância do próximo. O homem de bem, pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros, mostrar para os outros os proveitos que eles podem tirar da própria vida, ensiná-los a recuperar os seus direitos, assim por diante. O homem de bem não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado, tudo quanto ele tem, lhe pode ser tirado em um momento sequer. Apenas um momento pode perder tudo aquilo que ele conta como seu. Então ele não se envaidece com as coisas que ele tem, com as suas posses, com os seus bens materiais, com a sua intelectualidade, com a sua inteligência, nem com a sua espiritualidade. Ele não deve se envaidecer nem com a sua espiritualidade, nem com os seus predicados pessoais em geral, porque ele sabe que tudo aquilo que ele tem, que ele pensa que é seu, ele pode ficar sem isso de uma hora para outra. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe foram concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los a serviço da satisfação das suas próprias paixões. Vou explicar. O homem de bem não abusa, ele usa, mas não abusa dos bens que ele tem. Ele sabe que ele é usufrutuário, ele está apenas usufruindo daqueles bens que Deus lhe emprestou. Está por empréstimo nas suas mãos e cabe a ele administrar muito bem esses bens materiais em benefício não só egoisticamente, não só da sua família, daqueles que lhe são caros, dos seus parentes, dos seus amigos, mas sim de toda a humanidade e de toda a sociedade em geral. Coisa difícil de se pôr em prática, mas é uma realidade. Ele sabe que tudo aquilo que ele tem é um depósito, um empréstimo, que deverá prestar contas, e certamente prestará contas de tudo aquilo que ele fez com os bens materiais que lhes foram colocados nas mãos. E que o emprego mais prejudicial para si mesmo que ele pode fazer desses bens materiais é usar esses bens materiais para a satisfação do seu próprio egoísmo, das suas paixões. O homem de bem, nas relações sociais, se alguns homens se encontram na sua dependência, isso é importante, hein? Para os patrões, os administradores de propriedades em geral. Se nas suas relações sociais eles encontram alguns homens sob a sua dependência, subalternos, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer a moral dessas pessoas, para soerguer-lhes a moral, para dar-lhes apoio e sustentação, orientação, educação, se necessário, escola, orientação em todos os sentidos, para que eles estejam preparados também para usufruir dos bens materiais da face do planeta e não fiquem sempre dependentes de outras pessoas para a sua sobrevivência, mas que eles possam tomar a iniciativa de ser o seu próprio patrão, de se estabelecer, de tomar conhecimento de como funciona no mercado, os negócios, de aprender com o próprio patrão, para que ele amanhã depois possa se estabelecer e trabalhar por conta própria. Esse, o verdadeiro patrão cristão, deveria fazer isso, orientar e ensinar para que ele possa ser independente amanhã depois. Mas é muito difícil de ser posto em prática essa afirmação.
Aquele que é subordinado, o homem de bem que é subordinado e que é empregado, ele compreende os deveres da sua posição. Ele sabe, se ele é um homem de bem, se é espiritualizado, ele sabe que aquela posição que ele ocupa de subalterno é merecida e que ele está nessas condições por ter construído as condições para chegar nesse ponto. Ele sabe que faz parte da sua história, mas mesmo assim, apesar de compreender, de se submeter a essa situação, ele não deixa de fazer os esforços no sentido de crescer espiritualmente e materialmente. Sempre. O crescimento em todo sentido está sempre na frente. E ele tem o cuidado, o escrúpulo de procurar cumprir todos os seus deveres com relação ao trabalho, ao seu emprego, ao seu patrão, à empresa onde trabalha. Procura cumprir os seus deveres da melhor forma possível, cristãmente, espiritualmente, de consciência limpa, sem causar nenhum dano, nenhum prejuízo e não sujar o prato em que come. O homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Olha que interessante. O homem de bem respeita nos seus semelhantes, nos seus irmãozinhos de humanidade, todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, as leis da sociedade também, como desejaria que os seus direitos fossem respeitados. Igual para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo direito. Todo mundo deve usufruir dos mesmos direitos. Se isso não está acontecendo, é porque por ignorância ou por desconhecimento de causa é que as coisas ficam diferentes de um para outro. Mas na realidade os direitos devem ser iguais para todos nós. Essa é uma relação das condições que marcam, que registram o comportamento do homem de bem. É claro que eu poderia estar falando muito mais do que isso. Eu poderia estar dizendo muito mais sobre esse mesmo assunto e comentando muito mais, me estendendo mais. Mas eu tenho certeza absoluta de que aquilo que foi falado agora neste programa e no programa anterior servirá de subsídio, de elementos para que todos nós compreendamos a verdadeira posição que o homem cristão deve ocupar na sociedade, mesmo com os erros que ele vem cometendo. Ele tem que se levantar, se corrigir seu comportamento e caminhar novamente, mesmo que venha cair novamente e tenha que se levantar novamente, mas sempre de cabeça erguida e sempre disposto a se corrigir, a se emendar, a aprender e colocar em prática todo o seu aprendizado em benefício de toda a sociedade e de todos aqueles que conosco convivem. Agora eu vou dar aqui, vou falar para os espíritas, os bons espíritas, o entendimento que o espiritismo bem compreendido conduz forçosamente aos resultados que nós acabamos de enumerar, de esclarecer sobre o homem de bem. Nós vamos falar para vocês como o espiritismo bem compreendido, mas, além de tudo, bem praticado, bem sentido, conduz forçosamente o ser humano aos resultados na consecução daqueles objetivos do comportamento que o homem de bem deve ter. Então, as características do verdadeiro espírita como verdadeiro cristão, pois espírita e cristão são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral. Ele não está criando nenhuma novidade, mas ele está facilitando à humanidade em geral, aos homens em geral, a compreensão e a prática da moral do Cristo colocada no seu Evangelho, ao dar uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Quer dizer, o Espiritismo serve de sustentáculo para todos aqueles que sentem vacilar a sua fé, a sua crença, a sua espiritualidade, o seu crescimento espiritual, enfim, que ele vê evidenciar as suas fraquezas comuns no ser humano. O Espiritismo está aí para dar sustentação, orientação, naquilo que for preciso para que ele reencontre a sua caminhada em direção à luz maior. Muitos, porém, daqueles que creem na realidade das manifestações, não compreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se compreendem, não aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será que é por falta de precisão na própria doutrina? Será que é falha da doutrina espírita? Não,
porque a doutrina espírita não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência do ser humano. A clareza da doutrina espírita é a própria essência que dá força para que atinja diretamente a inteligência do ser humano. Nada tem de misterioso, e os seus iniciados, aqueles que praticam a doutrina espírita, não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo, está tudo aberto. Jesus deixou um legado que deve ser estudado, aprendido, bem interpretado e colocado em prática, porque como ele disse, eu vim para dar-vos as chaves do reino dos céus. Que chaves do reino dos céus são essas? Onde estarão essas chaves? Essas chaves estão nas próprias palavras do Cristo, colocadas no Evangelho pelos evangelizadores, para que nós entendêssemos e compreendêssemos e utilizássemos essas chaves para abrir para todos nós as portas do reino dos céus. Maravilha, hein? Seria necessário, então, para compreender a filosofia espírita, uma inteligência fora do comum, uma inteligência superior? Não, pois nós vemos homens de notória capacidade que não compreendem a filosofia espírita, enquanto pessoas simples, do povo, humildes, com pouca escola, até mesmo de crianças, mal saíram da adolescência, aprendem com admirável facilidade e justiça as suas delicadas nuances, as delicadas nuances da codificação do Evangelho e do Espiritismo. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência, não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral, amadurecimento do senso moral, amadurecimento da espiritualidade do ser humano. Maturidade essa que, independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, no sentido especial, do espírito encarnado. A maturidade é inerente ao ser humano, porque às vezes, o que está querendo dizer, às vezes o espírito, na atual encarnação, não teve grandes oportunidades de desenvolver a sua intelectualidade, mas o espírito em si é um espírito desenvolvido, maduro, evoluído, e por razões de histórico kármico ou de consequências de comportamento, por essas razões ele está hoje preso num corpo físico que não recebeu as oportunidades de abrir a sua intelectualidade, mas isso não quer dizer que o espírito que está ali preso dentro daquele corpo, semi-ignorante, às vezes até analfabeto, o espírito que está ali dentro possa ser um espírito iluminado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. Perceberam o que eu estou dizendo? Em algumas pessoas que estão intimamente ligadas às coisas materiais, com tanta força, com tanta intimidade com as coisas materiais, que esses laços materiais são tão fortes que o espírito, apesar de estar preso dentro desse corpo físico e ter já séculos e séculos de processo evolutivo, ele encontra dificuldade de se desprender das coisas terrenas, porque esse homem, na atual encarnação, foi envolvido por esse ambiente de materialidade e encontra dificuldade para se desprender delas. O nevoeiro que envolve essas pessoas, a névoa que envolve essas pessoas, que não conseguem abrir o seu lado mais espiritual, essa névoa impede a visão do infinito, impede que ele reconheça a sua interdependência com o plano espiritual, impede que ele descubra em si a sua origem espiritual, a chama divina que habita todo o ser humano, impede que ele possa vislumbrar essa chama divina, e isso faz com que ele fique agarrado às coisas materiais e não consiga dar um passo sequer em direção à luz maior. Eis porque alguns não conseguem romper com os seus gostos e seus hábitos, mesmo que sejam condenáveis,
não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. Eles ficam tão satisfeitos com as suas posses materiais, com os bens materiais que têm arrecadado, que têm juntado, e ficam tão agarrados àqueles bens, endeusando aqueles bens materiais que fazem parte da sua mísera passagem pela matéria, e se esquecem da sua origem espiritual, se esquecem da chama divina que são, e se esquecem de reatar os laços que nos unem aos planos espirituais. A crença nos espíritos é para essas pessoas um simples fato que não modifica em nada as suas tendências instintivas. Os instintos são tão fortes nessas pessoas que mesmo que eles acreditem na existência dos espíritos, na reencarnação, na sobrevivência da alma após a morte, mesmo assim eles não conseguem se libertar das coisas materiais, dos seus instintos inferiores, porque estão intimamente ligados com essas coisas e não conseguem dar um passo sequer na direção de alguma mudança. Numa palavra só, eles não veem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-los e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Mesmo que eles vislumbrem lá na ponta, no fim do túnel, uma chama, lá na ponta do túnel, eles não conseguem, por esforço de qualquer espécie, a dar um passo na direção daquele túnel em busca daquela luz que eles estão vislumbrando lá no fundo. Eles se apegam aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Às vezes, alguns se apegam às manifestações espíritas, aos fenômenos do espiritismo, e não se ligam à situação moral, à pregação moral, à orientação moral que o espiritismo faz, porque parece para eles banal e monótona, como se nós estivéssemos estimulando as pessoas a fazerem um curso de reforma íntima, que é muito apregoado nas casas espíritas, e geralmente é difícil se formar uma turma, um grupo, para estudarem em conjunto e praticarem em conjunto esse curso de reforma íntima. Por quê? Porque a vida material toma conta da vida das pessoas e não sobra tempo para as buscas das coisas do espírito. Às vezes as pessoas pedem aos espíritos que as iniciem nos conhecimentos e nos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. Todo mundo quer saber, uma curiosidade muito grande em torno desses assuntos, e a literatura por todos os lados, todo mundo oferece literatura sobre esses assuntos, todo mundo ansioso para descobrir as forças do universo e colocar em prática a magia do universo, mas se esquecem de se descobrirem em si a dignidade para penetrar nos segredos do Criador. Olha que importante isso, a dignidade para penetrar nos segredos da natureza, nos segredos do Criador. Essas pessoas são, finalmente, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia daqueles que participam das suas fraquezas e das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, já é o primeiro passo, que lhes pode facilitar o segundo e o terceiro passo numa outra existência, porque na vida evolutiva do espírito nada se perde. Cada passagem, cada cicatriz que o homem tem em suas mãos, cada calo, cada cicatriz tem uma história, e se ele tocar os dedos em cada uma das cicatrizes das suas próprias mãos e fizer uma meditação, ele vai descobrir que por detrás de cada uma daquelas cicatrizes existe uma história e existe uma lição muito importante que ele aprendeu no passado, apesar do seu cérebro talvez não se recordar disso naquele momento. Já venceu o tempo, né? Aquele que podemos, eu vou só ler esse último trechinho e já paramos. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem vibrar-lhe as fibras de todo o seu ser, e que nos outros permanece muda. Numa palavra, ele foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Um
É como o músico que se comove com os acordes da música. O outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações, as suas más tendências. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa superior, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme, direcionada à luz maior, à luz divina, ao plano espiritual superior. Ouvintes do nosso programa O Momento Espírita, muito grato pela atenção que dispensaram a este programa, e estaremos de volta, se Deus quiser, em data muito próxima. Um abraço a todos e um domingo a todos vocês. Bom, como eu havia dito no início do programa, na apresentação, hoje, dia 15 de agosto de 2004, 151 anos da nossa cidade, 151 anos de Jaú. E para essa data especial, trouxemos esse programa muito especial, uma reedição com esse programa, a apresentação do senhor Valentim Antônio Rodrigues. Senhor Valentim, muito obrigado pela sua participação e estamos aqui aguardando novos programas, aguardando palavras enriquecedoras como todas essas que o senhor trouxe pra gente hoje. Uma boa recuperação aí pro senhor, tá certo? E nós ficamos por aqui, sempre agradecendo a todos os nossos ouvintes. Hoje, em especial, quero mandar um abraço carinhoso pro Nelson Hernandes, ele que é sogro do meu colega aí, do Pedro, do meu amigão que estuda comigo. Senhor Nelson Hernandes, aquele abraço pro senhor, muito obrigado pela sua companhia e obrigado também pela companhia de todo mundo que tá na audiência, que tá curtindo a nossa programação. O Prior